ao vivo, né? Passo excepcional noite, né? Quando a gente fala assim, puxa, 8 horas começa uma nova etapa, né? Que logo a gente vai dormir. Então, mas saber que está aqui, comemorar o dia que fez muita coisa boa nesse dia, né? Faz toda a diferença. E eu queria dizer para vocês, né, que eu sou a escritora Iria Krieger, eu tenho um canal no YouTube e meus livros estão no Amazon. Muito criança, ainda depois dos 8 anos, eu morava na Imbuia, né? E lá com 11 irmãos, depois de 5 homens veio eu, né? Quase um homem, né? Porque com o que eles faziam, eu fazia igual, né? Então, eu tive toda essa experiência de 5 irmãos antes de mim. Foi muito bom, porque a gente conviveu como o papai queria, né? Unidos. E foi e sempre será, né? Uma família unida. E eu, aos 8 anos, veio uma professora, na época o pai tinha um hotel em Ituporanga, perguntou se eu queria responder o questionário. E quando eu respondi o questionário, respondi todas as perguntas, entreguei para ela, ela disse assim, puxa, tu vai ser tem grande chance de ser uma escritora, uma escritora. Até que aquilo ficou, né? Os anos passaram, eu namorei, estudei, né? Fiz tudo o que tinha direito e casei. Quando eu tenho 3 filhos, né? E uma filha e 2 filhos. E nessa época eu disse assim, quando o último casou, eu disse assim, agora vai ser a minha vez. Agora eu vou começar a escrever. Mas eu sempre escrevi, né? Só que eu guardava, né? Todo aquele material que eu escrevia. E com isso, quando eu falei que eu ia escrever um livro, parecia que aqueles documentos, aqueles papel escrito, transformaram a minha vida de momento, assim, né? Agora eu disse, né? Agora eu tenho material já para começar um livro. E foi muito rápido. Falei com a minha amiga Morgana na época e ela disse, não, Iria, pode escrever, monta ali tudo que tu quer e daí depois eu dou uma lida, corrigida. Na época a gente tinha acabado de fazer a última faculdade, né, que era bacharel em administração, e com isso eu disse, não, então tá, dito e feito. E foi muito rápido, né, porque quando eu disse que eu ia escrever, não demorou um mês que ele foi se ajeitando, né, porque a vontade era tanta que eu dei o material, ela leu e voltou. E quando eu falava para os meus irmãos, né, eu tenho 5 irmãos mais velhos e 6 mais novos, entende? É uma família de 12 irmãos. Então, geralmente a gente comunicava sempre para os mais velhos, né? Eu vou escrever um livro, mas eles nunca acreditavam, né? Mas quando a gente quer, tudo é possível, né? Eu digo, acontece. Então, agora é só comemorar, né? Tudo que tem. E hoje eu disse assim, né? Antes de eu começar o meu tema de hoje, né? Da minha live, eu quero contar a emoção, os momentos que começou, né? Para chegar onde eu estou hoje, né? E hoje eu sou escritora, né? Comemorando sempre, né? Meus livros e tudo que eu faço. E todo dia um pouquinho mais, né? Para não parar nunca. E hoje eu vou falar de algo importante, né? Para a gente saber que prosperidade não está no dinheiro, mas na maturidade, né? Então, emocional. Se você está bem emocional, você governa, né? E você dá a volta do sol enquanto o mundo gira, né? Quando eu aprendi que para dar uma volta no sol, do sol, né? Volta em redor do sol, demora 365 dias, eu disse, puxa, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Para parecer que eu tenho capacidade, né? 360 dias, né? Então, nós estamos dando uma volta do sol, né? Então,
Diz que a jornada é maior do que as suas preocupações diárias, né? Então, você vive, muitas vezes a gente vive de forma automática, né? E isso é muito ruim. E hoje é o dia, né, de você olhar para o sol, para o seu ano, e como ciclo, né, completo, e decida o tema da sua próxima jornada, né? O tema da sua próxima volta, né, em redor do sol, né? E nós estamos quase acabando 2025, né? Nós estamos no final de novembro, né? Hoje é o dia 25 de novembro. Puxa, foi tão rápido, né, a nossa volta no sol, mas a gente diz rápido porque a gente trabalhou tanto, fez tanta coisa, né? Então, tem gente que se enrola, né, o ano inteiro, mas no final se resolve, né? Tem gente que confronta, né, com crenças insuficientes e o problema, na verdade, é a falta de decisão. Quando você diz, eu vou fazer, é uma decisão que tomou, né? E até hoje a gente fica aprendendo, né, coisas novas e entendendo, né? Dia hoje eu estava falando com meu filho e disse, ixi, falei uma palavra ali que eu não devia falar. Mãe, tu falou! Eu disse, ai, me desculpa. Então hoje, né, a gente fala pela verbal mesmo, né? E falando assim, às vezes não pensa. Então, resolva algo que você empurrou, né, por meses, né? Então, aquilo que você empurrou. E uma volta em torno de si mesmo é um dia. Então, você aprendeu, né, que um dia é uma volta em redor de si mesmo. Então, as transformações, elas não acontecem, né, na virada do ano, mas na virada do seu dia, né? Quando a gente aprende que a gente tem um dia para viver presente, então vive hoje o dia teu presente e altere, né, uma rotina diária que reforça aquilo que você quer, né? O velho de você, né? Às vezes a gente faz uma coisa e diz, vou fazer de novo, tem que fazer de novo, mas faz, é uma prática. Sempre vai fazer um pouquinho melhor, né? Porque o ruim tu já sabe, né? Mas é uma prática. Então a gente precisa governar enquanto a Terra está girando. Isso é muito importante a gente entender isso, né? E a gente, né, no contexto, você não controla o tempo, mas você controla e governa, né, sobre si e no tempo. Isso é importante, né? Então, escolha uma área da vida que você abandonou. Qual é a área, né? E reassuma o comando. O que é a área? Porque às vezes a gente deixa de lado, né? Ou a casa, ou financeiramente, ou espiritualmente. Qual que é a área lá que você abandonou? Assuma o seu comando. Diz que quem dá salto é o cérebro, né? Mas no contexto, o verdadeiro progresso é cognitivo, né? Então a sua mente abre os cofres, né? Abre os cofres e que destrava o resultado. Então, puxa, nossa mente abre, né? Então releia, né, a anotação antiga e perceba como a sua mente mudou. E é verdade, né? Que às vezes tu mudou, a gente muda tanto que aquilo que a gente lê, puxa, aquela vez eu li, mas não entendi como eu estou entendendo agora, né? Então, busca isso para a sua vida, né? E tem um ditado que diz que quem não abriu cofre nenhum no cérebro, né, ele pira, né? Quando vê quem cresceu, né? Quem você cresceu, se você está fazendo, está mudando, a gente está aqui para evoluir nessa terra, né? Então o crescimento é interno. Incomoda quem ficou parado, né? E é verdade, né? Se você está crescendo internamente, tem gente que está sempre, né? Mas não interessa o que os outros pensam. O importante é você ser o que você quer ser. E pare de buscar validação, né, de quem não avança. O que adianta, né? Você às vezes escuta algo e diz assim, puxa, estou escutando isso ali, né? Não me interessa, eu já falo assim, né? Não me interessa porque eu sei onde eu quero chegar. E quando a gente busca isso com o coração, com a verdade interna, que aqui fala, né?
ter uma sensação de explosão, né? E é o que a gente não percebe às vezes, né? Quando a gente não percebe quanto a gente evoluiu, né? Então o crescimento é real e silencioso enquanto acontece, e o barulhento quando aparece, né? Então tem duas coisas, né? Que hoje é um dia importante para você registrar 3 sinais de progresso que você não valorizou, né? Que ele é tão automático, né? Que você às vezes não valorizou. Então, hoje a gente está falando de empilhamentos de micros resultados, né? Poxa, você está comemorando os teus micros resultados, né? Porque é uma consistência, né? Invisível, né? Porque micros resultados, eles geram saltos inesperados. Então, hoje é um dia de você dizer assim, hoje eu vou pegar uma caneta, né? E vou listar todas as microações que manteve e teve esse mês, né? Às vezes não vai caber numa página, né? Mas você conseguiu, você é o merecedor, né? Você que governa, né? Você governa a sua vida, você é dono dela, né? E tudo isso aí se transforma com o que você está fazendo, aprendendo, evoluindo, né? Então, este ano, né, é para dar 10 voltas, né, naquilo que você quer, porque você está aprendendo a ser mais rápido, né? Então, altere, né, aquele padrão interno que de um ano para 10 avanços, a gente pode fazer o nosso ano, mês evoluir, né? Como se fosse um ano se a gente tomar ação rápida, né? Então, defina qual será a sua volta extra desta semana. Porque é a gente que faz, né? Você faz, eu faço. Então, você precisa dos códigos. Então, os códigos sempre são chaves mentais que ativas, né? Nas novas rotas de resultado. Cada resultado, né? Tem uma chave mental, cada evolução, aquilo que você está fazendo de melhor para a sua vida, né? Escolha o código, né? E da memória e execute a ação. Quando a gente escuta, né? Aquele código que às vezes a gente não quer fazer, né? Então, e pratique, né? 2 coisas, né? O código é da mentoria, né? Às vezes a gente precisa pegar um mentor, né? Execute aquilo que ele manda, né? E a ação é praticar hoje, né? Não é para amanhã. Se tem aquilo para fazer, faz aquilo ali, você não precisa mais ficar. Eu já fiz, né? Tomou quando eu disse, eu já fui, eu já fiz, já deu certo, né? Então, a gente sabe também que o dinheiro é completamente emocional, né? E o dinheiro, ele reage à sua maturidade emocional. Então, não é esforço bruto, né? Então, nomeie a emoção com que surge, né? Ao pensar no dinheiro. O que aquilo ali surge, né? E se tu tá bem emocionalmente, tudo vai ser mais fácil, né? Entender. Quando a gente sabe que 99% do que foi escrito sobre o dinheiro não faz sentido, porque a maioria das pessoas, eles criam um vínculo, né, emocional distorcido com o dinheiro. Então, reescreva, né, as suas definições como dinheiro. Hoje é um dia bom, né? Qual é a definição de dinheiro? Fruto e não peso. Quando você coloca que é um fruto, né, que vai crescer, que nem uma semente, né? Que tu bota a semente lá, tu tem que esperar os dias, né, para ela sair fora da terra. Então, é que nem colocar o dinheiro lá, você, né, você sabe que aquele lá tem que dar fruto. Então, né, o que você está fazendo? Está fazendo certo? Porque o dinheiro é movimento, gente. Então, na estagnação financeira, é sinônimo de estagnação emocional. Então, faça um micromovimento financeiro hoje, né?
venda, ofereça, negocie, né? Ah, eu tenho vergonha. Não. A melhor coisa que tem é você falar, né? Aquilo que está lá dentro do seu coração. Oh, eu tenho isso aqui para vender. Quer comprar? Hoje eu estou fazendo. Negocie, né? Porque não é o primeiro que você vai vender, né? Eu sou comerciante há muitos anos, né? Amo vender, amo falar com gente, né? E cada vez mais eu me emociono, né? Porque cada um tem uma essência, né? Aquele cliente que vem comprar, com o tempo tu já vai saber, né? Mas tem aquele que é a primeira vez que tu vai atender e tu não sabe o que ele quer, mas tu tem uma vontade enorme de vender, mas às vezes tu recebe ou não. Então, dinheiro é movimento. Então, você tem que vender e oferecer, né? Parado não consegue nada, né? Negociar ainda por cima, né? Porque o dinheiro gosta de quem vive de aventura. Então, o dinheiro flui onde não existe. O dinheiro flui onde não existe visão, né? Tem que ter coragem e ação. Ele tem que ter tudo, né? Para você, puxa, eu quero hoje vender, né? Porque eu sempre dizia antes, né? E ainda falo hoje, né? Porque eu tenho comércio há muitos anos e todo dia tem que matar um leão, né? Porque todo dia tu tem que enfrentar e fazer e acontecer, né? Chegar de noite, puxa, só isso. Às vezes a gente fala, mas eu já falo, né? Tudo isso, né? Porque é um dia abençoado. Mas é isso, cada negócio, cada micros negócios, né? Pra gente chegar lá. E a gente sabe também que o dinheiro ele quer transar e fazer filhote, né? Ele quer ir para frente, quer evoluir, né? Então, o dinheiro multiplica onde há fluxo contínuo, né? Onde é o lugar certo. E reinvista, né? A gente tem que sempre reinvistar a parte de qualquer dinheiro que entra, né? Não é só gastar. Eu sempre falo, né? Pelo menos 10% tu guarda. O certo é 30% todo mês. 30% tu guarda. Mas tem gente que diz, eu só consigo guardar 10%. Eu disse, tá bom, 10% tá bom. Só não pode virar um mês e você não conseguir guardar nada. Porque daí você tá mal. Então o dinheiro é um servo e não, se não for, ele vira senhor. Então, quem não governa o dinheiro é governado por ele. Então você tem que dizer, eu governo o dinheiro, né? Eu governo. E a escolha em uma decisão financeira é na qual você retomará a liderança, né? Eu consigo, né? Não deixa os outros, né? E tocar naquilo que você quer na sua liderança, né? E quem não está produzindo, está consumindo, né? Então, elimine aquelas neutralidades, né? Ou você gera valor ou absorve o valor de alguém. Então, produza algo hoje. O que você vai produzir? Agora é 8h26, né? Dá tempo de produzir alguma coisa, né? Uma ideia, uma oferta, uma solução, né? Tem que partir de você. Eu vou negociar, eu vou fazer, né? Eu tinha a Ata, né? Uma vendedora que trabalhou anos comigo, até minha comadre. Ela chegava um cliente na loja, já dizia, pode deixar que eu vou vender. E ela vendia. Eu tinha uma outra lá de Paraná. Ela pegava um cliente quando dizia, meu, que boa que tu é. Eu dizia para ela, porque eu duvido o cliente entrar e ela não vender nada. Então, a vida, as passagens, né? A vida a gente vê que tem pessoas que querem. Tem pessoas que acham que não precisa fazer tudo aquilo que aquilo vem sem fazer, mas tem que fazer um pouco de esforço, né? Um pouco naquilo que concentrar naquilo que quer, né? E produza uma ideia hoje, né? Uma oferta, uma solução, comece hoje. Quando você vê amanhã, quando está preparada, né? Se não quer fazer hoje, hoje está bom, né? Você pode negociar pela internet, né? O celular hoje vale ouro, né? Você pode fazer, pode negociar, pode falar. O WhatsApp, então, tem um caminho mais fácil, né? Do que esperar um cliente, né? Você tem
Boca, né? Diz que tem boca vai a Roma. Minha mãe sempre dizia, né? Então, vai onde você quer. Você tem boca, né? E é bom quando a gente... Porque tudo é um jogo simples, né? Mas sempre atravessador, né? Baixo risco, alta velocidade. Tem que cuidar, né? Tem que ser feito no momento certo. Identifique, então, um produto simples, né? Para você testar a revenda essa semana, né? Não precisa começar lá. Começa, né? Eu vou vender hoje, micros resultados, né? E você precisa aprender a contar história, né? Muita gente não vende porque também não conta, não fala, né? E a gente hoje fala muito de storytelling, né? Que é uma engenharia emocional, que é história que vende e que os produtos sozinhos não vendem, né? Mas contando história e vende. E por isso que é bom a gente transformar a sua oferta em uma história de 1 minuto. É 1 minuto, gente, para você vender. Transforme. Isso aí é um grande dia hoje para você marcar lá, né? Transforme a sua oferta de uma história de 1 minuto. Duvido quem não vai comprar de você, né? Porque aqui onde a gente vive, né? Na Terra, tudo que move é vendas no mundo, né? Tudo que move, tudo que faz é venda. Então, mostre quem você é. Escreva, né? Hoje porque o mercado é emoção antes de que ele vive lógica, né? Antes de ser lógica. Então, escreva 3 histórias reais que mostram quem você é. E a gente sabe, né, que a gente precisa criar uma máquina de fazer dinheiro. É bom que a gente coloca assim, né? Eu preciso fazer uma máquina de ganhar dinheiro, né? Porque renda, gente, é previsível e nasce no sistema e não de tentativa. Então, escolha, né, um processo que você pode repetir semanalmente, né? E nós estamos aqui porque a gente quer chegar a algum lugar, né? Que a gente quer ser a gente cada dia melhor, né? Então, se você está sem dinheiro, é porque está fazendo igual o que já fez antes. Então, repetição, comportamento, né? O que você pega ali e pensa bem, né? Repetição, comportamento e gera repetição de resultado. Então, mude, né? Mude um padrão de venda imediatamente, né? A venda hoje está muito moderna, né? Tu tem aquele padrão antigo, ele já não é o mesmo de hoje, né? Então, repetição, a gente sabe que comportamento gera repetição de resultado, mas tem que buscar aquilo ali que quer com atenção, né? E quando a gente sabe que riqueza é o tanto que você suporta emocionalmente, então tem que suportar, né? Não é só ter, né? Você tem que dizer, eu tenho que fazer, né? Então, riqueza é a capacidade de aguentar. Você tem essa capacidade de aguentar a pressão sem quebrar. Então, identifique, né? Um limite emocional seu que precisa ser ampliado. Qual deles, né? Aonde eu estou errando, né? Aonde eu preciso melhorar, né? Mas quando a gente sabe que um risco, né, é um desenho, a gente sabe também que o risco não é um perigo, é um planejamento de uma rota nova, né? Às vezes a gente escreve assim um risco, a gente sabe, puxa, risco não é perigo, mas é um planejamento, né, que você faz e que tem que dar certo, né? Então, desenhe os próximos riscos em 3 passos simples, né? Bem simples, né? Daí você vai ver, porque toda emoção, ela irriga qualquer área da sua vida. Então, emoções certas criem decisões certas. Emoções travadas bloqueiam tudo. Então, pratique, né? Ajuste a sua emoção antes de ajustar a sua estratégia. Tudo é um caminho, né? Micros resultados, tudo tem que ir caminhando, né? Para chegar lá onde é que quer. Depois que a sua mentalidade é construída na riqueza, tudo prospera. Então,
Riqueza é identidade e não saldo, né? Então, eu sempre falo, né, que tudo na vida é o que vai fazendo, vai modelando, né, vai ajeitando, vai fazendo, né, aquilo ali melhorando. Então, tudo é uma identidade, né? Então, atualize a sua frase de identidade afirmando: prosperidade é como uma raiz. Então, ela vem lá de baixo, né? O primeiro que acordar na sua casa salva todo mundo, né? Então, o primeiro que despertar sempre muda, né? O ambiente familiar inteiro, né? Hoje é o dia de tomar uma iniciativa que sua casa está esperando, né? Um ambiente que aumenta a velocidade. Então, sempre tem que ter uma frequência correta, né? Nos processos que a gente quer, né? E é invisível, né? Então, escolha um ambiente semanal, né? Que se sustentará a sua ambição, né? E eu gosto muito dessa frase, né? Vamos sair da barriga da baleia, né? Lá na Bíblia, Jonas é o exemplo, né? Que mostra que a paralisia emocional é a escolha, né? Então, defina a sua baleia, dê o primeiro passo para sair dela, né? E quando a gente sabe que bloqueio é libertação emocional, então rompe, né? No contexto sempre diz assim, né? Rompe financeiramente e é consequência de romper emocionalmente. Então, identifique qual a sua emoção. Se ela precisa ser liberada hoje, né? E tudo é hoje, né? A gente pensa assim, eu vou fazer, né? Comece aquilo que você quer fazer, né? Porque a explosão sempre é entender que você deveria ter visto isso anos atrás, né? Puxa, eu podia estar lá em cima, né? Às vezes a gente pensa, mas eu não via lá atrás, né? Mas no contexto, a virada não é informação nova, é consciência nova. Então, primeiro é a consciência, né? E a gente sabe, né? Que a gente tem que buscar aquilo que quer, mas tem que estar bem emocionalmente, né? Tem que buscar aquilo com certeza, né? A gente lá sempre diz assim, né? Com o olhar da sua versão atual, né? Eu quero, é isso que eu quero, é isso que eu estou procurando, né? Então, em cada momento, a gente vai aprendendo e vai entendendo que a gente está buscando algo novo, mas está buscando com qualidade, né? Com aquela que passou, aprendeu. Então, prosperidade, quando você coloca assim, prosperidade não está no dinheiro, mas está na maturidade, né? Emocional que você governa, você muda, né? E o mais importante, né, que eu falei antes, um ano é uma volta em redor do Sol. E enquanto o mundo gira, né? Então, estamos dando uma volta no Sol 2025, né? Nós estamos quase acabando essa volta do Sol de 2025. Então, olhe para o seu ano, né? Para o seu ciclo completo e decida, né? O tema da sua próxima volta, porque está aí, né? A próxima volta. Então, resolva hoje algo que empurrou por meses, né? E altere uma rotina diária, né? Um esforço, o velho, né? Um esforço para você chegar onde quer. Escolha uma área da vida que você abandonou e reassuma o comando. Então, tudo é um caminho, né? Para chegar onde quer. Então, releia, né? Às vezes aquilo que anotação antiga e perceba como a sua mente mudou, né? Vai valorizando aquilo que você faz, né? E pare de buscar a validação, né? De quem não avança. Então, você está onde quer, busque isso e vá em frente, né? Então, se dar uma volta, o dia dá uma volta, né? Os o ano, né? 365 dias, uma volta no Sol. Mas a gente pode fazer as coisas mais rápido acontecer, né?
Só depende da gente estar bem emocionalmente e buscando, né? Conhecimento, habilidade, né? Habilidade manda muito, né? Porque quando tu começa algo que tu já fez, aquilo vai tornando cada vez mais hábil, mais fácil. Então, vamos terminar nossa live, né? E hoje a gente aprendeu um pouquinho mais aquilo que faz a gente saber que a gente pode chegar onde quer, né? Só depende de você, né? E hoje é um dia de você listar todas as micro-ações, né? Que você manteve esse mês, que você fez esse mês. Então, hoje é um dia comemorável, né? Quando chega 25, né? Muitos pagamentos de pessoas de lojas já saem dia 25. Então, hoje é um dia de você listar. Então, vamos terminar a nossa live, né, de hoje. Dizer, sinto-se, que Deus os abençoe, né? E fique com Ele, na presença dEle. Valeu? Então, vamos terminar. 4, 3, 2, 1. Até mais.